O Brasil se orgulha por ser o país onde mais se vende Bíblias. O que eu não sei é se de fato eles mais leem a Bíblia, ou se eles compreendem bem a Bíblia. Uma das razões que a Vida Nova se interessou em fazer uma nova versão, chamada Século XXI, é simplesmente esse fato, que tem que ser uma versão conhecida, já aceita por milhões de brasileiros, a corrigida, mas transformada numa linguagem um pouco mais compreensível. E para conseguir essa façanha, escolheram o Luiz Saião, Dr. Stephen Kirchner, o Robert Malcolmes, que é uma autoridade em português, para trabalhar com essa versão durante vários anos. Agora temos o prazer de apresentar para o mundo esta versão com a esperança que aqueles que leem vão realmente compreender melhor, vão ficar convencidos que é mais fiel aos textos originais do que nunca, vão ficar facilitados na compreensão do texto e a beleza do português atualizado, de maneira que vai ser uma versão que será muito bem aceita nas igrejas e nos lares dos brasileiros. Esse é o grande desejo e foi a razão que esses eruditos usaram para conseguir essa grande vitória. Que Deus abençoe todos aqueles leitores. A versão Almeida Século XXI é um projeto que foi iniciado por Edições Vida Nova por volta de 2002, numa parceria bem planejada com a imprensa bíblica brasileira, Juerp, editora Agnus e editora Atos. Deu-se início a um projeto que foi um projeto marcado com a ideia de fazer uma versão de acordo com a necessidade da igreja brasileira. A versão Almeida 21 é uma versão que foi feita a partir da tradição da versão de Almeida. A famosa versão que foi produzida na metade da década de 60, a versão Melhores Textos, a famosa versão revisada de acordo com os melhores textos gregos e hebraicos, esta versão foi a base que serviu para o trabalho da versão Almeida 21. Este projeto reuniu estudiosos tanto do contexto batista, como presbiteriano, como de outras denominações, gente com especialidade em hebraico, em grego, em língua portuguesa, uma comissão diversificada que trabalhou no texto com a intenção de fazer este texto novo para atingir a necessidade da comunidade da fé em fala portuguesa. A marca registrada que nós vamos encontrar neste projeto, podemos resumir em 3 palavras, que são tradição, fluência e exatidão. O projeto, tendo início em 2002, prosseguiu e pelo final de 2004, começo de 2005, trouxe o Novo Testamento, que foi apresentado à Igreja Brasileira e teve uma aceitação muito positiva, muito boa, foi muito bem recebido. O projeto prosseguiu e continuou, e depois de exaustivas horas de trabalho muito detalhado e dedicado, nós agora em 2008 temos a possibilidade de trazer à disposição da comunidade, tanto evangélica como não evangélica, a versão Almeida Século XXI. Qual é a marca registrada, o que define a versão Almeida Século XXI? Nós podemos definir a versão em 3 palavras que já foram mencionadas aqui: tradição, fluência e exatidão. Pensando em tradição, por que é que esta palavra faz tanto sentido e qual é a razão dela ser escolhida para falar desta nova versão? Uma nova versão deve ter tradição.
Vamos nos lembrar que estamos traduzindo um texto muito antigo, escrito em hebraico, grego e aramaico, um texto, na verdade, milenar, que tem marcado toda a tradição religiosa e cultural da história do Ocidente e, na verdade, de toda a humanidade. A mesma realidade se mostra na história da própria fala portuguesa, da presença da Bíblia. A Bíblia já está presente desde João Ferreira de Almeida, uma tradução feita em primeiro lugar a partir dos originais, havia outras versões a partir do latim, mas desde 1681 esta realidade de interação com os textos antigos existe. A versão Almeida século XXI, ela não traz um desprestígio à tradição, ela interage com ela, portanto, ela foi feita a partir de uma revisão de João Ferreira de Almeida e, portanto, dando sequência a esta bela história sobre o texto sagrado. Agora, certamente nós podemos dizer que nem só de tradição vive, né, uma versão bíblica. Nós devemos separar aqui a importância da tradição do tradicionalismo. Alguém já disse que o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem, enquanto a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Então, pensando nesse assunto, nessa questão, esta versão também é marcada de maneira especial pela sua exatidão. O que a gente entende por exatidão? É aquele trabalho técnico que vai muito além do literalismo. Algumas pessoas imaginam que uma boa tradução deve ser a mais literal possível. E nós sabemos, qualquer pessoa que tenha estudado uma língua estrangeira e que seja de alguma forma, em alguma medida, bilíngue, vai saber que nem sempre a tradução literal faz sentido e é recomendável. Quando vamos traduzir da antiga língua semítica, o hebraico bíblico, ou então do grego, ou mesmo do aramaico para o português, é impossível ser exageradamente literalista. Claro que há muito valor e importância numa tradução, de certa forma, ali mantendo uma certa equivalência formal, mas há de se respeitar o gênio da língua com a sua peculiaridade. Portanto, a versão Almeida 21 trabalha exatamente com esta flexibilidade exegética, trabalhando a partir do significado e da peculiaridade da sintaxe das línguas originais para trazer um texto que esteja correto de acordo com os originais sem necessariamente ser exageradamente literalista em todos os aspectos, o que prejudicaria a compreensão do texto. Falando em compreensão, certamente eu espero que você esteja compreendendo o que estamos falando sobre a nova versão. É muito importante que o texto tenha fluência. Talvez você já tenha tido a experiência de viajar numa estrada ou numa rua cheia de lombadas. Ler um texto sem fluência é como estar num carro antigo, velho, caindo aos pedaços, passando por diversas lombadas, de preferências caseiras. Pois é, veja que situação lamentável e complicada. O texto da versão Almeida 21 exatamente tenta sair dessa fragilidade linguística que pode se apresentar numa tradução. Em vez de ter períodos invertidos, frases complicadas, cheias de conjunções que interrompem a fluência do texto, a versão Almeida 21 trabalha com esta necessidade de manter a fluência. Então preste bem atenção, mantendo a exatidão do texto, com este link histórico extraordinário com a tradição e uma fluência, certamente nós temos aí a devida síntese e a boa medida para ter um texto que de fato faça diferença e cause impacto no leitor que tem acesso à palavra de Deus. E para a gente entender isso de maneira mais clara e objetiva, algumas das coisas precisam ser consideradas. As versões clássicas e antigas, elas têm algumas imprecisões, algumas ideias que são apresentadas na tradução e que os estudos mais recentes, a pesquisa linguística mais detalhada, pormenorizada, trouxe informação de maneira que nós temos hoje condição de
corrigir algumas imprecisões e certas expressões que não são a melhor maneira de traduzir o texto sagrado. Então, a Almeida 21 trabalha com este diferencial em relação às versões tradicionais mais antigas. Vamos observar também que talvez você já tenha tido a experiência de ler um texto bíblico e tentar entender o que é concupiscência, o que é propínquo, o que é impudicícia, como entender estas palavras que alguns dicionários nem trazem mais. Na versão Almeida 21, esta fluência e esta exatidão com respeito ao texto original propicia ao leitor palavras e frases claras que permitem que o texto seja lido e saboreado, usufruído da maneira correta e adequada. Quando pensamos nisso, quando pensamos num texto que você pode ler e compreender, né, alguns até ficam assim pensando, mas a gente se aproxima de Deus com tanta clareza assim? Deus não é um pouco misterioso mesmo? A linguagem não precisa ser pelo menos um pouquinho nebulosa? Pois é, muitas vezes versões contemporâneas, quando vão apresentar o texto, falam de uma maneira tão simplista que a gente sente aquela lacuna, parece que o sagrado desapareceu. Não é o caso da versão Almeida 21. A proposta dos seus tradutores, daqueles que planejaram todo este projeto, é uma proposta que trabalha com a expressão respeitosa do texto. Não há vulgaridade, não há expressões indevidas, não há aquela palavra, aquela expressão, aquela frase que destoa do respeito devido ao texto sagrado. Além disso, nós podemos reforçar que a versão Almeida 21, ela é fundamentada numa exegese devidamente embasada. As últimas décadas, os últimos anos foram assim extremamente importantes na pesquisa bíblica e no significado mais exato das línguas originais. E muitos dos comentários e ferramentas que trazem esses resultados são bastante recentes. Por isso que muitas versões antigas não têm como apresentar certos detalhes, porque elas surgiram muito antes de toda essa pesquisa estar pronta e preparada. Então, o trabalho feito na Almeida século XXI leva em conta esta profundidade exegética tão necessária para o próprio texto. Portanto, vamos perceber que, resumindo a nossa reflexão, né, os erros e imperfeições são corrigidos, há uma segurança exegética no texto, os arcaísmos, termos que não servem mais e dificultam a leitura, não estão presentes e também vamos descobrir que uma comissão diversificada com pessoas de tendências teológicas e denominacionais distintas garantem algo muito importante, que é aí uma postura de independência do texto. Não há nenhuma particularidade do texto que está defendendo esta ou aquela perspectiva denominacional ou então teológica. Esse texto, bem trabalhado, também está enriquecido com centenas de notas importantes que trazem mais clareza sobre o próprio texto bíblico, notas às vezes explicativas, com alternativa de tradução e com outras possibilidades importantes ligadas ao próprio texto. Esta versão, portanto, com as suas características peculiares, certamente será muito positiva para grande parte da comunidade cristã brasileira que quer estar relacionada com a força histórica da tradição e com uma versão que faça sentido e que possa ser compreendida adequadamente. A versão Almeida século XXI
Diferentemente das versões mais clássicas e tradicionais, para que o texto seja de fato claro, ela reorganiza o texto a partir da sintaxe da língua receptora. Ou seja, o jeito do grego e do hebraico construir a frase é um jeito que não faz muito sentido em português. Já a versão Almeida 21, diferentemente de seguir esse tipo de tradução muito literal, fez com que todas as frases pudessem ser expressas na naturalidade da sintaxe da língua portuguesa, que é uma das suas características mais importantes, evitando assim as orações invertidas que podem certamente prejudicar a compreensão do texto. Mais alguns detalhes interessantes. Na versão Almeida 21, nós evitamos termos de conotação e de eufonia dúbias, inadequadas. Você já teve aquela experiência de ver um grupo de pessoas, talvez não muito espirituais, abrindo textos e dando risada, achando engraçado, olha só o que aconteceu aqui, né? Onde alguns até leem equivocado, você conhece a túnica? Não, não é túnica, é a túnica, e assim por diante. Pois é, o cuidado do trabalho do texto evita que essas atitudes indevidas, essas decorrências de eufonias não muito bem planejadas possam prejudicar a compreensão e o uso do próprio texto sagrado. Depois de ouvirmos e entendermos tudo isso sobre a versão Almeida século XXI, talvez alguém ainda tenha aquela questão lá no fundo. Por que uma nova versão? É, de fato, necessário publicar uma nova versão da Bíblia? Pois é, o que nós acabamos de perceber aqui nesse processo? A maior parte das pessoas envolvidas com o universo bíblico e do sagrado preferem algo mais tradicional, algo que evoque a história, que tenha a relação com o mundo em que eles cresceram. O problema é que grande parte destas versões antigas não tem fluência e não comunicam da maneira adequada. Por isso, a Almeida 21 é uma necessidade, porque é possível ter uma versão tradicional, uma versão que respeite o sagrado e, ao mesmo tempo, tenha fluência e consiga comunicar de maneira adequada. Não se esqueça e preste bastante atenção na marca registrada da versão Almeida século XXI. Tradição, fluência e exatidão.